Olá pessoal, essa aula é sobre grafos aleatórios, né, ou redes aleatórias, que foi criado com o nome de Random Graphs em inglês. Bom, a ideia é nós iniciarmos a tratar de modelos de redes, né, que são basicamente grafos aleatórios, redes de mundo pequeno e redes sem escala. E o objetivo é tentar compreender como as redes são formadas e que várias redes, inclusive de tipos diferentes, naturezas diferentes, elas têm o mesmo perfil, elas compartilham características comuns. É isso que nós vamos iniciar com essa aula de grafos aleatórios. Bom, então vamos tratar de iniciar com uma revisão de número máximo e mínimo de arestas, grafos aleatórios, né, que é um modelo de Erdős e Rényi, falar um pouco do Paul Erdős e daí uma finalização. Bom, isso é uma revisão, nós tratamos basicamente em grafos, né, sobre essa questão e métricas de rede. Qual é o número máximo de arestas que um grafo não direcionado com n vértices pode ter? Por exemplo, esse grafo do exemplo, ele tem 5 vértices e 6 arestas. O número máximo de arestas ocorre em grafos completos. Todos os pares de vértices têm arestas, né? Quanto dá isso? Nós também já vimos, por exemplo, se você pegar um gráfico com 5 vértices, ele vai ter o número máximo de arestas de 10. Então, se você considerar, por exemplo, que cada vértice, por exemplo, aqui o vértice 1, ele pode ter ligações com os outros n-1, no caso são 5 vértices, então um vértice tem arestas para 4 outros vértices. Então, quer dizer que para todos os 5, eles têm ligações com 4. Como existem a aresta do 1 para o 5 também liga o 5 para o 1 e assim por diante, então esse valor é n vezes n menos 1 dividido por 2. Se o grafo for direcionado, então é simplesmente n vezes n menos 1. E aí está a conta. O número mínimo de um grafo conectado, né, que não tem componentes desconexos, é simplesmente n menos 1. Ou seja, você tem uma aresta conectando todos os vértices como que formando uma linha, né, entre eles. Bom, então a primeira tentativa de construir um modelo para grafos, ou para redes grandes, para tentar entender o processo de formação dessas construções, né, se refere ao esforço de dois pesquisadores, dois matemáticos, chamados Erdős e Rényi, Paul Erdős e Alfred Rényi. E eles publicaram um artigo, né, On Random Graphs, quer dizer, sobre grafos aleatórios, em 1959. Veja que bem antes do que houve o boom, digamos, das redes complexas, que iniciou em 1998 com a publicação do artigo do Watts na Nature sobre redes de mundo pequeno. Então a ideia de chamar de grafo aleatório porque ele usa ele usa distribuições de probabilidade em grafos para tentar entender como é que funcionam esses processos. E esse paper, eles eram matemáticos de alto nível, então esse artigo, eu já olhei esse artigo, ele é bem denso matematicamente, claro, né? Então ele é mais difícil de entender, por exemplo, do que os artigos de redes de mundo pequeno e de sem escala. Como é que você gera um grafo aleatório? Assim? Por exemplo, você inicia com todos os vértices sem aresta nenhuma, e daí, de maneira aleatória, você sai gerando arestas entre vértices. Por exemplo, você sorteia dois números aleatórios e conecta aquelas arestas. E aí você começa a formar subgrafos. Chega um momento, né, conecta, por exemplo, sorteia 1 e 2, 1 e 4, sorteia 3 e 5.
e aí você começa a ter grafos que não estão conectados, né? Em algum momento, em algum momento, você vai, quando você tiver um número de arestas que for entre o mínimo, né, que é n-1, e o máximo, que é n vezes n-1 dividido por 2, então você vai começar a ter algo como um grafo que se conecta todinho, né? Particularmente, os grafos isolados, né, vão se formando e depois eles vão se conectando. Quando o grau médio dos vértices é maior do que 1, né, como é que você tem o início da formação de um grafo único. Então, esse é um processo razoavelmente simples de fazer, de você sair sorteando números aleatórios, gerando números aleatórios e conectando o grafo. A geração de números aleatórios, por exemplo, em programas, ela é um processo bastante simples, né? Quase todos os ou todas as linguagens de programação têm uma função, um comando, alguma coisa que se chama random, ou rando, ou alguma coisa parecida, que é para gerar números aleatórios seguindo uma distribuição uniforme entre 0 e 1, e depois você transforma na distribuição que você quer. Então a ideia, né, é por que você vai usar grafos aleatórios. Uma vez que, bom, grafos oferecem uma abstração interessante, né, para entender vários tipos de problemas. Mas aplicações diferentes podem apresentar padrões de conexões distintos, mas algumas características permanecem iguais. Ou seja, algumas propriedades importantes permanecem iguais. Será que você consegue capturar essas características com que tipo de rede? Então, grafos aleatórios foi uma das primeiras tentativas. Então, eles sugeriram que muitas redes complexas seguem um padrão aleatório. Essa foi a primeira tentativa. E aí, a partir desse esforço deles, o pessoal começou a usar, iniciar, modelar fenômenos usando grafos aleatórios. Antes disso, redes regulares, tipo treliças, aquela que todos têm uma forma regular. Você tem vários nós e, por exemplo, cada um está conectado só com seus vizinhos ou com dois vizinhos e num padrão regular, né? O que torna mais fácil a análise se você tem um padrão regular, porém é bastante irreal, né, em termos de redes práticas. Esse é o Paul Erdős, ele morreu em 1996 e ele escreveu mais de 1.500 artigos, inclusive mais do que o Euler, né? O Euler também é conhecido dessa área, né, porque lá, há muito tempo atrás, ele criou a teoria dos grafos. E esses dois matemáticos, o Erdős e o Reni, publicaram 8 artigos sobre os grafos. Ele tem algumas frases famosas, uma delas é que um matemático é uma máquina de transformar café em teoremas. Que daí o pessoal da área de computação, né, adaptou um pouco e hoje o pessoal diz que um programador é uma máquina de transformar café em código. Então esse é um ditado, uma frase bastante conhecida. Tem uma curiosidade sobre o Erdős, né, que o pessoal, como ele publicou muito, então o pessoal começou a gerar um número Erdős. Por exemplo, o próprio Erdős é 0, e aí se alguém publicou artigos com ele, é alguém que tem o número Erdős 1, tipo o Reni, né, que publicou, e outros tantos, porque ele tem muitos artigos em coautoria, teve, né? E daí, se alguém publicou com alguém que publicou com Erdős, então tem o número 2 e assim por diante. Tem uma brincadeira na internet, inclusive tem um site, ou mais, já existiram, que você pode calcular isso. Bom, então a ideia é você poder modelar vários tipos de fenômenos, né, diferentes, usando distribuições de probabilidades. E a ideia é que, se você modela como um grafo aleatório, a distribuição dos graus dos vértices, ou seja, se você, depois do processo de você formar o grafo grande, e você for ver como que se comporta esse grau dos vértices, ele segue uma distribuição de Poisson, que é uma distribuição
discreta e que tem mais ou menos essa forma, assim, né? Discreta porque ela é de valores, né? Número de vezes que acontece alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, na verdade, eu tenho uma atribuição de Poisson, basicamente, né? A média dela é razoavelmente 100, e ela tem esse formato. Isso aqui é um histograma, né? Um gráfico de frequências que diz quantas vezes aparece em cada padrão desse aqui. Então, se você olhar a forma de uma distribuição de Poisson é mais ou menos assim, e assim basicamente é a forma da distribuição dos graus de um grafo aleatório. Isso aqui nós já vimos, né, mas o processo então de gerar, quer dizer, como é que você sai gerando, né? Você atribui uma probabilidade e basicamente sai gerando os vértices para saber se você conecta ou não, né? Bom, então essa foi uma aula mais curta, só como introdução. Os grafos aleatórios ainda têm um papel importante a cumprir, mas nós temos modelos mais interessantes que são os de rede de mundo pequeno e rede sem escala, que representam com maior fidelidade como que os padrões de como as redes são formadas, vários tipos de redes que existem na natureza ou redes criadas pelos seres humanos. Então tá ok, é isso, pessoal. Então até próximo vídeo, né, que vamos tratar de redes de mundo pequeno. Obrigado.